foco do nosso vídeo hoje é discutir as lutas dos trabalhadores nos anos iniciais da nossa república. Nos anos após a abolição da escravatura, o trabalho não tinha o valor como entendemos hoje. Foi preciso construir uma cultura de valorização do trabalho, porque depois de quase 400 anos de escravidão, o trabalho aqui era visto como algo negativo, muitas vezes associado à sujeição, à falta de liberdade, justamente pelo passado, que naquele momento era bem recente, o passado da escravidão. Se pensarmos bem na nossa história, percebemos que existe mais tempo de predomínio de trabalho escravo no Brasil do que de trabalho livre. O que eu quero dizer é, existiam trabalhadores de todos os tipos no Brasil, mas não havia uma identidade de trabalhador. Essa identidade só se constrói a partir de uma imensa e conflituosa luta que envolve vários setores da sociedade, principalmente os próprios trabalhadores. Em vários momentos, a luta por direitos trabalhistas no Brasil vai se confundir ou se misturar com a luta por cidadania, principalmente se lembrarmos que mesmo que a abolição tenha incorporado direitos individuais de locomoção e de expressão, por exemplo, ela não proporcionou direito à terra nem indenizações, ou seja, não havia meio para que os libertos pudessem superar a experiência da escravidão. Isso teve que ser conquistado. Em outras palavras, os trabalhadores precisavam lutar para serem reconhecidos socialmente, terem voz política e se inserirem economicamente na sociedade. O país começava a entrar em uma ordem capitalista onde o trabalho escravo era trocado pelo trabalho assalariado. Entretanto, as condições de trabalho nos primeiros anos da República eram extremamente precárias para homens, mulheres e até mesmo crianças. O Brasil ainda era um país essencialmente agrário, mas mesmo assim a indústria começava a surgir, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o ambiente urbano começava a ganhar um pouco mais de importância. Nesse contexto começa a surgir uma classe trabalhadora urbana que, por mais que tivesse uma organização ainda frágil, foi capaz de se mobilizar para reivindicar direitos sociais e melhores condições de trabalho. Isso porque a Primeira República foi marcada por uma regulamentação bem fraca no mundo do trabalho. Mesmo que houvesse algumas leis sobre esse tema, elas eram bem poucas. Vale lembrar que essas leis não foram cedidas por políticos aos trabalhadores. A luta para conquistá-los foi de extrema importância. Lideranças da época de diferentes correntes políticas, como socialistas, anarquistas e comunistas, competiam entre si com diferentes propostas de organização, indo de associação de classes até partidos políticos, mas todos com o mesmo objetivo: reivindicar direitos para os trabalhadores. As formas de luta eram bem diversas. Haviam jornais, bibliotecas, grupos de teatros, bandas musicais, todas com o objetivo de mobilizar e formar uma consciência de trabalhador. Os socialistas e comunistas davam destaque para a organização partidária com o objetivo de lutar por uma representação parlamentar e por uma legislação de proteção do trabalho. Segundo Ângela de Castro Gomes, o objetivo era exatamente fazer leis que beneficiassem o trabalho, leis até então completamente inexistentes no Brasil. A tática de luta era parlamentar e todos deviam unir-se em torno de um programa de ação, recusando a anarquia e as desordens. Eles pensavam da seguinte forma: conflitos entre patrões e operários sempre existiram e sempre existirão. E o que se devia fazer era evitar essas desavenças, garantindo a justiça a que os trabalhadores tinham direito. Na época eles pensavam em não querer muito para ter alguma coisa. A estratégia a ser seguida era nitidamente centrada numa reforma social e não numa revolução violenta. O operário ali devia ser político, mesmo reconhecendo que a república não foi aquela geradora de progresso e de igualdade que todo mundo esperava. Por isso era preciso ter representantes no parlamento, os quais mesmo em minoria teriam maior respeito e atenção com as reivindicações dos operários. Por outro lado, os anarquistas acabaram fundindo o discurso de construção da identidade da classe trabalhadora com o discurso da defesa da própria imagem como um militante revolucionário. Eles rejeitavam os apelidos de homens brutais, agitadores e estrangeiros, e clamavam que, assim como os trabalhadores brasileiros, não eram covardes e ignorantes inimigos da pátria. Quando os anarquistas que faziam parte da classe trabalhadora estavam lutando, era para defender seus legítimos direitos, que por sinal não iam na contramão dos interesses do Brasil. Eles acreditavam no sindicato como instrumento de ação direta na luta contra o patronato, propunham greves, boicotes e qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Todas essas lutas, mesmo que diferentes, foram de extrema importância para construir a identidade do trabalhador no país e marcar também um período de grandes lutas por direitos sociais do trabalho no Brasil. As demandas eram parecidas, independente da organização. Girava em torno da carga horária de 8 horas de trabalho, regulamentação do trabalho feminino, com normas que protegessem a gravidez, regulamentação do trabalho dos menores, lei de acidente do trabalho, entre algumas outras. As famosas greves gerais de 1917 são um grande exemplo de mobilização de trabalhadores nesse período. Na outra ponta havia uma resistência patronal enorme. Quando haviam acordos, eles eram bem frágeis porque não tinham instituições que fizessem valer
esses acordos. Ficava na mão das organizações de classe fazer força para mantê-los. E para piorar, havia uma forte e violenta repressão policial. Mas mesmo assim, pessoas comuns, gente como a gente, com sangue nas veias, trabalhadoras como nós, que precisavam sair todo dia para garantir o sustento da família, essas pessoas se mobilizaram em associações de classe, fizeram greves, boicotes, formaram partidos operários e lançaram candidatos ao parlamento. A princípio, poucas coisas foram conquistadas. Entre elas estão uma lei de acidente de trabalho de 1919, a formação de caixas de aposentadoria e pensões de 1923, a criação de um Conselho Nacional de Trabalho também em 1923, uma lei de férias de 1925 e um código de menores de 1926. Foram lutas bem difíceis e bem fragmentadas que conseguiram, mesmo que pouco, garantir esses direitos. Mesmo porque não havia as instituições para garantir a aplicação das leis, como eu disse. Mas o que importa é que elas começaram a existir. E foi importante para que a identidade do trabalhador fosse formada e que a classe trabalhadora se inserisse na disputa política do Brasil com uma voz ativa que foi determinante para as políticas que vieram nos próximos anos. Nesse contexto, o 1º de maio era um dia de lutas intensas e manifestações trabalhistas. Não era um dia de lazer, muito menos um dia de festas, era um dia de luta da classe trabalhadora. Os operários fizeram tanto barulho na sociedade que em 1926 o então presidente Arthur Bernardes decreta o 1º de maio como feriado consagrado à confraternidade universal das classes operárias e à comemoração dos mártires do trabalho. Mas lembre-se, não foi um agrado do presidente, foi uma conquista dos trabalhadores. Sou viramundo virado na ronda das maravilhas.